Vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai estudar o novo comentário histórico e bíblico do Novo Testamento, que é um livro muito bom, muito interessante. Eu vou deixar o link nos comentários. Nos comentários não, na descrição, para quem quiser ver. Bom, o livro basicamente ele começa da seguinte forma, né? A genealogia ou livro da geração é um registro das origens familiares das pessoas. A genealogia era muito importante para os judeus no primeiro século. Uma genealogia provava que a pessoa era realmente israelita. Identificava a qual tribo ela pertencia e qualificava certos judeus para os ofícios religiosos como levitas ou sacerdotes. Para serem os judeus para serem levitas, eles tinham que vir de uma linhagem. Para serem sacerdotes, eles também tinham que vir de uma linhagem, né? Linhagem de Arão, se eu não me engano. A genealogia de Cristo é essencial para a história do cristianismo. Mateus descreve a descendência de Cristo desde Abraão, Isaac e Jacó para mostrar que Jesus era judeu, mas não deixa de mencionar Davi para informar os seus leitores que Jesus tinha direito ao trono de Davi, algo que aconteceria no futuro. O fato de o filho de Davi preceder o filho de Abraão é muito significativo. Quando a gente vê lá no versículo, filho de Abraão tá em filho de Davi está em primeiro, depois filho de Abraão. A ordem dos nomes está invertida, pois cronologicamente Abraão precedeu Davi 1000 anos. A razão de Mateus inverter a ordem se encontra na natureza da promessa que Deus fez a Abraão e a Davi. A promessa que Deus fez a Davi foram mais específicas do que as que Deus fez a Abraão. As promessas a Abraão foram de ordem pessoal, nacional e universal. Por outro lado, a aliança davídica previa bênçãos pessoais e o direito de sua descendência ao trono. Assim, no Evangelho de Mateus é enfatizado que o Senhor veio primeiro para Israel, depois para o mundo. Como a salvação pessoal depende da resposta de cada pessoa ao Evangelho, a promessa da vinda do reino messiânico a esta terra está relacionada à aceitação de Jesus por parte de Israel como seu Messias. Embora Jesus tenha sido rejeitado por Israel como seu rei, Jesus, Deus, por sua graça, também enviou a mensagem do Evangelho aos gentios. O fato de Jesus ter vindo primeiro para os judeus e depois para os gentios é a chave para entendermos os evangelhos, Atos e certamente todo o Novo Testamento. A citação de uma mulher na genealogia judaica é algo muito raro. No entanto, além de Maria, 4 mulheres são mencionadas na genealogia de Jesus. E o mais interessante é o tipo de mulher que Mateus cita aqui. Bom, quais são as mulheres que ele citou na genealogia de Jesus? Tamar, que se envolveu numa trama com Judá. Raabe, uma ex-prostituta cananeia que viveu em Jericó. Ruth, uma moabita que se casou com um israelita. E Batseba, a mulher de Urias, que provavelmente era eteia e adulterou com Davi, acarretando terríveis consequências. Aí a gente já viu essas consequências em filmes e novelas, né? No começo de seu evangelho, Mateus nos mostra como a graça de Deus perdoa os pecados mais obscuros e alcança o mundo por meio da nação de Israel. Mostra-nos que Deus pode perdoar o pecado, mas viu resgatar o pecador e torná-lo parte da linhagem real. Esse daqui foi o provável motivo dele, né, de Mateus, ter colocado elas na verdade, ter colocado elas na linhagem de Jesus. Até pelo contexto, né, que Mateus era um cobrador de impostos. Outra coisa aqui muito interessante. Cadê? Aqui. E Assá gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. Há 3 reis entre esses dois, Jorão e Uzias, que Mateus omitiu nesta lista. Nesta lista. Acasias, Joás e Amazias, assim como Joaquim, pai de Jeconias. Apesar de ter plena consciência disso, Mateus relacionou 14 gerações em 3 períodos. Talvez por ser mais fácil de
decorar. Embora todas as gerações de Abraão a Davi fossem 14, nem todas são relacionadas nos últimos versículos desse trecho. Uma referência especial tem de ser feita a Jeconias, pois José é mencionado como descendente desse rei de Judá. O problema é que Jeconias trouxe maldição à descendência de Davi. Em Jeremias 22, 24 a 30, essa maldição é mencionada. Ele não teria filhos e ninguém da sua descendência se assentaria no trono de Davi. O motivo dessa maldição se encontra em Reis 2, em 2 Reis 24 e 99, versículo 9. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não tem uma especificação mais, mas ele fez isso. Não há detalhes aqui de seu pecado ou pecados, mas eles foram tão terríveis que Deus impediu sua descendência de herdar o trono de Davi. E já que a descendência humana de Jeconias foi proibida de assentar-se no trono de Davi, Jesus não poderia ser o Messias e, ao mesmo tempo, vir da descendência desse rei por meio de José. No entanto, Maria era da descendência de Natã, filho de Davi. Por essa razão, Jesus pôde vir da descendência de Davi por meio de Maria e legalmente ser filho de Davi por meio de José. José, marido de Maria. A genealogia de Jesus nos leva até José, um legítimo herdeiro do trono de Davi. Mateus, entretanto, tem todo o cuidado de não citar Jesus como filho de Davi. Filho de Davi não, filho de José. A gente já sabe, né, porque Jesus ele não veio de José. Jesus ele veio entre um milagre entre Maria e o Espírito, né? Vamos pular aqui um pouquinho, porque tem muita coisinha aqui. Bom, essa aqui é uma parte que eu também achei muito interessante. José não conhece Maria até que ela desse à luz. Esse daqui é um versículo. Este versículo deixa bem claro que Maria permaneceu virgem somente até o nascimento de Jesus. Depois vieram os irmãos dele e ela não continuou sendo virgem, né? Até porque eles tiveram relações para ter os outros filhos. Bom, esse foi um pequeno trecho, né? Eu queria trazer um trecho aqui porque ele é bem explicadinho. Próxima vez eu vou trazer bem mais explicado, mas essa daqui foi alguns trechos e versículos. Se você gosta desse tipo de livro, eu vou deixar na descrição aí, se você quiser comprar, para ver. Bom, e é isso, pessoal, e até